Oi, pessoal, eu sou a Déia Zóboli, CEO da Cofound, e esse é mais um episódio do Cofound Cast. Nossa editoria Ruptura, quem fala é porque já fez. E hoje eu tô muito feliz, porque eu tô na mesa aqui com duas mulheres incríveis, empreendedoras, nossas parceiras, que têm uma história que tá ligado ao empreendedorismo, a cuidado, a amor, e elas transpiram esse cuidado. Vocês vão ver ao longo dessa conversa como vai ser legal a gente conhecer mais sobre esse negócio e essas mulheres incríveis. Eu não venho muito aqui no podcast, mas quando eu venho, eu sempre trago convidadas assim especiais. Então eu quero apresentar para vocês a Fran e a Maria, que são as empreendedoras que tocam a Maricota Gastronomia, um negócio que a gente já se apropriou aqui em Joinville região, né? Uma marca muito conhecida que leva comida, mas não é uma comida qualquer, né? É uma comida de verdade, com muito amor, com muito carinho e muita preocupação. Vocês vão ver que elas vão falar do cuidado nos detalhes. Nossa conversa hoje vai falar sobre isso, sobre experiência, sobre cuidado, sobre atenção ao cliente, que tem tudo a ver com a Maricota Gastronomia. Bem-vindas, meninas! Obrigada pelo convite. Ai, tô muito feliz, assim, esse papo vai render vários insights para vocês aí, então já peguem papel e caneta. Mas eu quero começar do começo, da onde surgiu a Maricota. E aí, vou pedir para Maria começar essa história, né, Maria? A Fran também pode contar, ela é minha amiga há mais de 20 anos, então ela acompanha tudo desde o comecinho mesmo. Não foi nada planejado. Eu sou cozinheira, né? Fiz faculdade de gastronomia, já sou formada há uns 14 anos. E, enfim, passei por alguns lugares, e aí no último lugar que eu já tava parando ali, uma moça veio falar pra mim: Maria, tu não faz umas comidas pra semana pra mim? Falei: ai, não, não faço, não dá tempo, tô fazendo outras coisas. Ela, tá bom. Aí ela me procurou depois de novo: mas Maria, será que não dá um dia, um pouquinho, uma tarde, só pra tu fazer, deixar tudo prontinho? Falei: tá bom, né, um dinheirinho extra, vou cozinhar igual, né, dou um jeito de organizar a minha agenda. Comecei falando diferente, né? Às vezes eu conto a história exatamente do jeito que ela conta, né? Até os detalhes com a mão, ela faz sempre igual. Mudei o roteiro. Mas é que eu já fiquei pensando nisso, sabe? O começo realmente foi onde tiveram essa necessidade, né, de ter comidas durante o dia mesmo, né? Na correria do dia a dia fica difícil ter essas comidinhas. E aí, como eu tinha o domínio da cozinha, né? Eu acabei fazendo isso e veio de uma forma muito natural. As pessoas começaram a me perguntar, a me pedir. Até eu tava morando na casa da minha mãe e, meu Deus, o fogãozinho dela era a coisa mais complicada, assim, é difícil cozinhar pouca ou grande quantidade com fogo baixo, enfim. Aham. E aí tinha clientes que eu ia na casa, mas tinha clientes que queria que eu entregasse marmita e eu acabava Aham. cozinhando na casa dela. Eu falava, meu Deus do céu, e agora? Eu ficava lá horas cozinhando sem essa necessidade por causa mais do fogo, né? Minha história tá bem diferente, viu? Enfim, aí eu falei, eu vou ter que sair da casa da minha mãe, vou então alugar um apartamento e aí já vou comprar as minhas coisinhas pensando em cozinhar nele. Então, no começo foi assim, né? Então eu comprei um fogão, e eu precisava de um fogão, mas eu comprei um fogão industrial. Comprei uma bancada, precisava de uma bancada de inox. Inclusive, ela tá até hoje na Maricota, qual é, eu não sei, mas ela tá lá. E aí, uma geladeira, uma mesa, e é isso. E aí, eu comecei a produzir em casa, porque com um fogo industrial era muito melhor, era muito mais ágil, e eu conseguia pegar mais clientes do que eu pegava se fosse na tua casa Ah, única e sim. exclusivamente. Então, normalmente eu fazia para 3 pessoas no mesmo dia, e enfim, chamava outras E pessoas eu pra me era ajudar. cliente dessa época, né? Olha Eu só! lembro eu estacionando o carro, o Felipe descendo com uma bolsinha plástica cheia de marmitinha dentro. É. Enfim, e o que aconteceu? Me perdi. Tá. E aí eu tinha que fazer um investimento. Investimento assim, ó, R$ 400 num freezer pra me ajudar. Aí eu falei, e agora o que eu vou fazer? Eu preocupada, porque o investimento que eu tinha feito era pra minha casa e pra Sim, daí tu trabalhar, tava né? aproveitando. R$ 400 num freezer.
Já era um investimento. Já era um investimento, e eu assim, preocupada, será que vai dar certo? Enfim, fui lá, comprei o freezer, ele tava na Maricota até 1 ano atrás, porque eu tinha um apego emocional muito grande. Claro. Aí eu falei, meu Deus, mas o Ari ocupa muito espaço. Eu falei, ai, mas é meu primeiro freezer. Essa história já mostra o quanta paixão tem nesse negócio, né, gente? E aí eu quero trazer um pouco disso, assim, acho que elas nasceram olhando muito essa necessidade, né? Começou ali na cozinha da mãe, foi para o apartamento, mas porque tinha uma demanda, né? Havia essa necessidade. Claro que o produto é muito bom, né, gente? Não vamos negar. E depois foi evoluindo, foi crescendo. E aí, como é que foi esses próximos passos, né? Aí vou pedir pra Fran agora Tá contar. bom, conta aí. Vai lá, Fran. Mas saindo do apartamento, ela Isso. foi para ela inaugurou, né, com um investimento com o namorado, o marido dela hoje, né, a primeira casa que era só dela na época, ali na Max Colim. Aí, aí lá era um portão fechado. Onde os clientes tinham que tocar a campanha para a gente abrir, né? E aí ainda não existia, né? Então ela inaugurou uma semana antes da pandemia, né? Eu estava lá, né? Participando da festa de inauguração. E aí eu lembro que no outro final de semana a gente foi para a praia com uns amigos. E quando a gente voltou, né? Deu aquela questão de fechar, usar máscara, né? E aí isso só fez ela crescer, porque, né? Um ano depois, o faturamento da empresa tinha crescido, foi onde ela me fez o convite para ser sócia, né? Então, 1 ano depois de ela ter inaugurado a primeira loja física, eu apareci na história, né? Mas, então, tem uma história aí de quase 1 ano e meio, 2, que ela foi tocando sozinha. E até tem uma história que a gente foi para o Chile e era aniversário de 30 anos dela, a gente fez uma viagem só de mulheres, de amigas, e aí a gente foi num restaurante muito legal, uma experiência mesmo, né? E aí ela não foi, porque ela achou que talvez ela não teria dinheiro, porque era uma incógnita, o que que seria, né? Tipo, se ia dar certo ela cozinhar para as pessoas, se não ia dar certo, né? E aí fomos nós 4 e ela não foi, né? E hoje o restaurante pegou fogo, era um restaurante museu e hoje ele não existe mais, né? Aí ela tem E aí essa todo mundo. dorzinha. Mas assim, é porque o momento, né, da vida, como era uma incógnita, a gente não sabia, não é tipo a CLT, vai receber isso, tudo bonitinho. Então é um medo inicial. E aí foi bem. Que a gente já tinha planejado essa viagem, né? Eu fiz essa transformação, essa mudança naquele mesmo momento. E elas, não, Maria, faz, tu vai conseguir pagar, a gente te ajuda. Se não der, a gente empresta. Eu falei, não, eu não vou. Mas empreender é isso, né, gente? Tem Só quem certeza, passa né? essa jornada de empreender sabe que tem horas que a gente fica naquela, meu Deus, será que vai dar certo? Se eu vou conseguir? Mas é esse medinho, ele é um medinho bom, né? Um medinho que nos empurra também. A gente só não pode deixar bloquear, né? Mas Não, com certeza. é uma preocupação também, né? Com o negócio, com a saúde do negócio, afinal de contas, é uma empresa, né? Tem pessoas envolvidas ali. Já começou os primeiros funcionários nessa época, eu imagino, né? Como é que foi isso aí? Tinha 2 ou 3 funcionários e eles não eram registrados Ah, ainda. meu Deus! Aí é que assim, eu não tinha necessidade de todos os dias a Da cozinha cozinha. funcionar, né? Então Aham. tinha essa questão de a gente. Não, era sobre demanda, então a gente colocava mais dias, sei lá, na segunda-feira fazia mais marmitas, Aham. enfim, a gente conseguia equilibrar assim, e aí acaba que não tava tudo bonitinho, né? E aí, quando ela me convidou para ser sócia, daí eu tinha uma carreira, né? Eu trabalhei 10 anos em indústria, então, né, já estava num cargo bom onde eu lutei para estar, né? E aí, quando ela me convidou, eu falei, eu saio, né? Vou abrir mão da carreira para estar contigo, só que o nosso objetivo era crescer, né? Não, porque vamos dizer, o que a empresa faturava na época não mantinha nós duas, né? Aham. Então a gente achou a casa que hoje é a nossa casa, né? Eu estava em Goiás, ela me ligou por vídeo, até foi indicação de uma advogada que trabalhava comigo, essa casa, né? Então, deu só, falei pra ela, ó, vamos fechar. Eu lembro que foi por telefone, né? Só que agora nós vamos ter que trabalhar, Vamos crescer. tipo, adoidado. Eu falei, fazer evento sábado, domingo, porque a gente saiu de um aluguel de X para um aluguel de quase, sei lá, 10 vezes, né? Mais. Então, eu falei, agora o negócio tem que ferver. E aí, em agosto, quando eu me desliguei realmente da minha empresa, eu toquei a obra, a gente inaugurou em janeiro. E desde então, né, a Maricota cresceu muito de uma forma orgânica. Então, assim, a gente trabalhou muito, né? Na época a gente não tinha neném, então a gente chegava cedo, fechava a empresa 9 horas da noite. Às vezes ela me ligava, tu tá aí sozinha dentro da empresa? Eu falei, tô, tem que vender, né? Tem conta para pagar.
né? Então a gente sempre foi muito executora, sempre muito mão na massa, né? Eu mais na parte de vendas, né? Eu pegava o notebook de domingo e ficava oferecendo marmita, né? E tanto que domingo era o dia que a gente às vezes mais faturava na empresa. Porque eu pegava o notebook e falei, cara, tem conta pra pagar? Aí ficava mandando cardápio pros clientes e eles respondiam muito na época, no domingo, né? Hoje eu não sei se eles não respondem, é porque a gente não trabalha mais no domingo. Então, chegava a ser o dia que a empresa mais faturava na semana, o domingo. Porque aqui, né, mandando mensagem, né, e graças a Deus a gente conseguiu pagar toda a obra, os investimentos, né? Sem pegar empréstimo, né? Então, Sempre foi com suor. Que legal, olha só. E é a realidade de muita gente que está empreendendo, né? Não tem horário, não tem rotina nessa fase inicial. Vamos vender o almoço para pagar a janta e assim vai indo, né? E em que momento dessa jornada de crescimento, que daí vocês começaram a crescer, a ganhar mais corpo, vocês entenderam que vamos começar a colocar algumas pessoas para trabalhar e sair um pouco do operacional e ir para uma visão mais estratégica desse crescimento? Na verdade, a Fran já entrou com essa posição, né? Essa De que a gente, preocupação. isso, que a gente não pode ficar só executando e tem que colocar a gente pra ficar colocando a mão na massa e a gente cuidando disso, né? E até um ponto que ela sempre falava era: Maria, tu não pode ficar só na cozinha, se tu ficar Uhum. doente, se acontecer alguma coisa, quem que vai cuidar? Tu tem que ter pessoas capacitadas e tu capacitar essas pessoas pra elas ficarem no teu lugar e tu conseguir, né, fazer outras coisas que também são importantes. porque na época, tipo, era pandemia ainda quando eu entrei em 2021 e a empresa, só ela cozinhava, né? E eu pensei, cara, eu tô numa empresa que depende somente de uma pessoa e não Um risco pode, né? alto, né? Então, daí foi quando foi a primeira vez que ela treinou alguém pra ficar no lugar dela. Porque eu falei, se tu pega Covid, 14 dias, a empresa fica 14 dias sem faturar, não dá, né? Então foi tipo um pré-requisito pra eu entrar na sociedade, ter outras pessoas capacitadas, né? Então, assim que eu entrei, a gente já começou nessa transição. Daí regularizamos tudo, registramos todo mundo. E assim, ficou eu e uma menina na recepção. E quando vê, as coisas foram acontecendo muito rápido. A gente até tem fotos, né, anuais, assim, da empresa, tipo, de equipe, né? aniversários. Então, rapidamente a empresa já criou corpo, assim, porque a gente saiu, teve um ano que a gente cresceu 100%, né, num ano. Isso é muito. Então, a empresa assim, às vezes tinha 3 funcionários, 4, 5, e eu fechei a folha ponto ontem, né? Tem 14 pessoas registradas na empresa hoje, Ai, que 2 legal. pessoas PJs, né? E nós duas, né? Então, saiu de 3, 4 para 18, né? E 4 anos que eu tô na empresa. Caramba, um baita de um Bastante. crescimento. E nessa jornada, meninas, que vocês têm que vender, tu tem que cozinhar, tem que fazer conta, tem que cuidar de pessoas, tem que cuidar de obra, daqui a pouco nós vamos chegar nesse assunto. O que foi mais desafiador para vocês, assim? Acho que é uma resposta bem individual, assim, mas o que vocês sentiram nessa jornada de empreender? Que a gente tem que ser multitarefa. O que pegou mais, assim, que tu, ai, isso aqui é difícil, isso aqui me exigiu. Vai, Maria! Acho que é desafiador lidar com pessoas, pode ser todo tipo de pessoa, de a gente conseguir. Primeiro que assim, ó, só falta o diagnóstico, mas a princípio eu tenho TDAH, né? E aí uma coisa que eu falei pra minha psicóloga é, às vezes eu falo e as pessoas não entendem, e é difícil essa comunicação. Aham. Até ontem meu marido falou assim, meu Deus, mas você viu que ninguém te entende? Porque a gente tava, acho que em 5 pessoas, e eu falei, ó, eu acho que isso. Alguém, não, eu entendi, acho que foi isso. Não é. Então, o mais difícil é tirar as coisas da minha cabeça, que na minha cabeça tudo funciona muito bem. Não muito, né? Enfim, Sim, tipo, eu consigo. tu tá visualizando tudo Isso, até as questões, tipo, da rotina da cozinha, sabe? Tudo funciona muito bem, mas para as pessoas não é tão simples como eu entendo que é. Uhum. Então, tipo, de passar isso, pra mim, acho que é a parte mais difícil de assim, não, ó, isso que eu quero é assim. Tu consegue me entender até explicando lá pra minha psicóloga? Fala assim, ó, precisa cortar cebola. Não, eu tenho que falar, picar a cebola assim, né? Tipo, ter mais clareza e mais tranquilidade no processo. Eu acho que essa é a dificuldade pessoal mesmo. Eu acho que é isso também, né? A gente fala, pessoas. Tirar, né? Como a gente. Tanto eu e a Maria, acho que foi uma das primeiras reuniões que eu fiz com o Léo, né? Na entrevista, eu falei, nós somos muito executoras, né? Então, transmitir. Então, isso tem um ponto negativo, porque às vezes a gente tira até mesmo não a autoridade, Autonomia. a autonomia das pessoas, porque a gente executa muito, então, e delega pouco. Né? Mas porque, não sei se é porque a gente tá ali no negócio E já é mais desde o prático, início, né?
Então, tu fala assim, porque as pessoas não resolvem as coisas pra mim, mas o quanto que a gente também deixa as pessoas resolverem, né? Por a gente ser muito executora, né? Eu acho que é difícil contratar. Então, a gente tem aquelas questões de pessoas que até troquei uma ideia com o Léo ontem e ele voltou, todo mundo que tá difícil achar mão de obra boa, né? Então, esse é um problema muito genérico, né? Que todo mundo tem. Daí eu acredito que nós, né, além desses que todo mundo tem, essa questão de a gente estar muito à frente da empresa, de colocar muita mão na massa e às vezes esquecer da estratégia também, né? Tipo, hoje eu fui pra empresa e eu tava agoniada que a câmera fria não tava organizada do jeito que eu queria. Eu fiquei a manhã inteira organizando a câmera fria, entendeu? Pra deixar bonitinho. Mas será que eu não podia ter delegado? Será que eu não podia ter explicado, né? Então, eu acho que o fato de a gente ser muito mão na massa é um problema hoje, porque hoje a gente tem 18, a gente consegue. E se um dia a gente tiver 30, 40, né? Ou a gente se mata, né? Que não vai ser saudável e que não vai ajudar, né? Então a gente tem que aprender a ter processos, né? Por isso que a Cofaude tá lá com a gente. Ter processos, delegar, dar responsabilidade, né? A gente precisa disso para poder crescer e ter vida também, né? Isso acho que é um problema bem comum, na verdade, no empreendedorismo, né? Como as coisas crescem através de um empreendedor, seja ele, né, um cozinheiro ou um dono de loja, ou as coisas ficam muito na cabeça da pessoa. E aí a gente se apaixona por aquilo que faz também, né? Porque a gente quer entregar a excelência, né? Mas o quanto a gente também está capacitando os nossos colaboradores para eles poderem entregar do mesmo jeito que a gente entrega. Vai ser igual? Não vai ser, mas a gente tem que definir quais são os requisitos, né? Que são os requisitos que a gente espera que o nosso cliente continue recebendo, independente se é a Maria, ou se é a Déia, ou se é a Fran fazendo. E isso é processo, né? E estamos nesse processo com a Maricota, né? De desenvolvimento. Mas eu também queria fazer uma pergunta para vocês, assim, sobre esse crescimento, como você falou, vocês cresceram 100% ali, né, nesse período de tempo, em um recorte ali anual, muito orgânico, né? Vocês não têm um investimento gigantesco em marketing, mídia e coisas para poder repercutir. Isso vem por indicação na sua grande maioria das vezes, né? Que alguém recomenda e tal. Como que vocês lidam com esse processo de atendimento para que seja uma experiência que alguém queira recomendar? Conta um pouquinho para nós, assim, essa questão do atendimento de vocês. Então, isso é uma questão até que a Cofaude está ajudando a gente a descobrir, porque a gente fazia isso talvez sem pensar, né? Mas hoje a gente, né, trabalhando, a gente vê que a gente cuida muito, né? E todas essas descobertas vocês estão ajudando a gente aí. Porque para mim era normal ter um atendimento assim, e aí agora eu tô descobrindo que às vezes não é tão normal. Mas a gente cuida, a gente acolhe, até a gente brinca, né? Quando a gente atende, que a gente somos boas vendedoras, mas porque a gente entende do produto. O produto é bom, o produto ele traz solução, né? Então, no início era só marmita, agora a gente desenvolveu lanches porque era uma necessidade nossa. Maria teve neném, surgiu a necessidade da marmitinha baby. Então, a gente tem uma linha completa porque a pessoa. E eu sou uma cliente desde antes de entrar, né? Então, o quanto que a Maricota resolve a minha vida? Eu, Fran, né? Gente, tipo, eu não sei como as pessoas conseguem cozinhar todos os dias, não sei como as pessoas conseguem lavar horrores de louça todos os dias, né? Então, o nosso produto, ele é muito bom, ele é muito fácil de vender. É só tu acolher a pessoa, tu entender o que a pessoa quer, né? Escutar ela e ela quer facilidade. Eu tinha uma colaboradora, né, que não tá mais, ela falava, não, é um absurdo, as pessoas têm o site, elas entram lá e fazem o pedido. Mas não, a gente está aqui para resolver a vida deles. Se ele quer que eu lance o pedido dele, eu vou lançar. Se ele quer bater um print do site e me mandar, óbvio, seria muito melhor se a Mais fácil, jornada né? fosse pelo site, né? E a gente vai trabalhar, né, junto com vocês, para que a gente consiga desenhar um processo maravilhoso. Só que se ele tem a necessidade de vir falar comigo, de me mandar, às vezes ele não está só querendo uma marmita para facilitar a vida dele, ele quer facilitar a vida dele com o print me mandando e eu conversando com ele, eu perguntando sobre a rotina dele. Então, cada um a gente vai olhar para ele, ver a necessidade dele e se ele quiser que eu lance o pedido dele, eu vou lançar. Se ele quiser que eu mande um print oferecendo o prato, eu vou fazer. Então, tudo que tiver ao nosso alcance para facilitar e que ele tenha uma boa jornada com a gente, né? Até ontem uma cliente foi na loja e aí ela estava tentando escolher marmita e a filha dela tinha mais ou menos a idade da minha.
E ela não tava deixando a mãe dela ler as marmitas, ela queria ir lá fora. Daí eu peguei e falei, eu posso passear com ela lá fora? Aí a mãe dela olhou assim pra mim dela, claro, por favor. Aí, daí, né, é óbvio, eu fiquei com a menina lá fora, daí mostrei a parreira de uva, mostrei o pezinho de laranja lá, que tá bem cheio, né? E aí a mãe dela falou, meu Deus, obrigada, né? E tipo, eu sou mãe, eu sei o quanto que isso é bom. E aí as meninas olham, e tipo assim, eu vejo que as meninas de Visconde também fazem, né? Isso vai facilitar a vida do meu cliente. Eu não vendi uma marmita pra ela, eu só deixei ela livre pra ela poder olhar os freezers com calma, sabe? E eu acho que as meninas... e as meninas também são assim, eu sinto, né? Óbvio, pelo espelho, porque eu acredito que eu e a Maria também, né, demonstramos com isso, certeza. né? Então é esse carinho, esse olhar, tipo, qual é a necessidade daquele meu cliente? Ele veio pra buscar a marmita, mas ele também queria só 5 minutos pra poder fazer Com calma, o escolha. mercado dele. Então é esse olhar não só pra venda, né? Mas olhar, né, do cenário do cliente, da vida do cliente. E olha só, elas estão trazendo umas coisas que para elas é muito natural, mas que está diretamente relacionada à experiência do cliente, né? E experiência está ligada à emoção, né? E quando a gente consegue envolver a emoção, né? Esse sentimento do cliente de se sentir acolhido, de que, nossa, ela se preocupou com uma coisa que ela não precisaria estar preocupada com a criança ali, né? Ela podia estar, olha, deixa ela ali, eu vou lá lançar meus pedidos, eu vou lá ver outras coisas. Não, mas fez com que o cliente, com certeza, se sentisse muito mais acolhido e fiel, provavelmente. E isso é uma dificuldade hoje em dia, porque a gente está tão acelerado e as empresas às vezes ficam preocupadas em mais volume, em mais automatização. Só que não adianta ir para esse caminho se não tiver essa preocupação genuína, né, do que tu está entregando. E vocês têm isso muito forte, assim, vocês se preocupam para além. Eu lembro de um almoço que eu tive com elas e elas contaram a história de que tem um período, não sei se é de manhã ou de tarde, que vão umas pessoas mais de idade lá na Maricota e que ficam lá conversando com elas e elas recebem muito bem, que são clientes assíduos, né? Continuamente estão indo lá. Porque tem esse acolhimento, né, meninas? Vocês lembram de mais alguma outra história para contar aí? Tem, sabe aquela senhora que vinha e dava abraço na gente? Não vou citar A nome. do Figo, né? Ela tava ontem. Não, Não, né? não, mas não é a de cabelo curtinho, Ah. sim, né? Ontem ela comprou um chocolate. Mas assim, ela tava sumida uns 2 meses, eu acho. Ela foi roubar Figo. E aí, mas ela entrou e perguntou de mim, da Maria, daí, né, eu falei com ela, tu não tava mais, eu acho. Não, eu fui lá no Figo. Eu vi ela pegando Figo, eu não acredito que é tu, quanto tempo eu falei com ela. Aí ela disse que ela dava algumas questões lá que ela não tava vindo mais comprar saúde, marmita. né? Ah, Mas, assim, ela entrou, beleza, ela foi roubar Figo, que eu não sabia, mas ela entrou na loja pra dar um abraço, que ela gosta de abraço. Então, assim, não tá só vinculado à venda, né? Tem sim. o seu que quer namorar com a tua mãe, mas É o que eu quero que namore minha mãe. tipo assim, ele primeiro, uma vez, ele sumiu. Tipo, ele vinha lá, né? E aí, tu gera relacionamento, né? Então, Tu começa a gerar vínculo com as pessoas, né? e aí ele sumiu, mas isso assim, faz uns 2 anos atrás, e a gente, meu Deus, e ele não dá o telefone dele, sabe? E aí ele sumiu e a gente começou a ficar preocupada, começar preocupada, e aí de repente ele apareceu. E aí a gente falou, o senhor tava doente? Aí ele falou, não tava, mas eu acho que ele quis se fazer de durão, né? Aí, ok. Aí, ano passado, ele sumiu de novo, né? E a gente, de novo, né? Daí a gente fica preocupada, ele não passa o telefone dele. Aí ele veio um dia dele, a dona encrenca faleceu, o cara é esposa. Ah, A gente não a conhecia, né? Mas ele sempre uhum, falava dela, né? uhum. E aí a gente acolhe, daí tipo, hoje eu tava saindo da empresa. Ele não entrou, ele passei eu com o cachorro na frente. Eu falei, oi, seu, né? Aham. Aí ele, oi. Assim, a gente, tipo, é vizinhança, né? Já faz parte, né? É. E aí vem uma coisa que eu acho que vocês estão construindo um símbolo muito forte, que é a casa, né? A casa ali, que nem vocês falaram, tem uma vizinhança, já tem um entorno que faz parte ali, além, é claro, né, de ser o ponto, a loja, onde tem os produtos, mas tem todo esse cuidado e esse olhar. E essa casa está evoluindo, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho para nós, dá para ter um spoilerzinho aí do um movimento que vocês estão pensando em relação ao futuro da Maricota e desse lugar especial. Então, como a gente falou, a gente se apaixonou pela casa, né? Tu falou?
No começo que a gente se apaixonou real oficial. Aquela localização é muito legal, o lugar é muito bonito, tem uma parte verde. E desde que a gente começou, a gente queria fazer alguma coisa lá. Não sabia direito o quê, feirinha, qualquer coisa. Só que a gente acabou se envolvendo muito na parte da maricota e acabou focando no que a gente tava precisando naquele momento, né? Enfim, e aí sempre foi o sonho das duas. E o espaço ficou pequeno para atender tanto a loja e a cozinha. Então a gente vai fazer essa mudança. Vamos ter uma fábrica mesmo, né? Então a cozinha vai sair de onde está, por conta de tecnologia e tudo mais, e logística mesmo da empresa. Tá ficando bem legal a obra e falta pouco, tô ansiosíssima. E aí, agora fazer um novo, né? E a gente conversou muito sobre o que a gente faria com esse espaço que tem na Maricota. E ainda é, né, uma questão que a gente ainda tá. A gente já tem coisas muito definidas, mas ainda tem espaço sobrando. Então, é uma coisa que a gente sempre pensou. E aí a gente pensou, o que a gente vai fazer agora? O próximo caminho, a gente vai colocar um outro negócio aqui ou a gente vai abrir um braço da Maricota? E a gente conversou e entendeu que a gente pode dar muito mais força para a Maricota, o que ela já entrega, entregar muito mais. E não sei se você quer falar mais alguma coisa nesse sentido. Aí, quando a gente fala de tecnologia, né, pensando na fábrica, a gente já comprou 2 fornos combinados, porque hoje a nossa marmita é boa, só que ela pode ser ainda melhor, porque a gente faz os legumes na panela, né? Então a gente tem que colocar água para fazer cocção, e aí a gente comprou 2 fornos, onde a gente pode, tipo, se a gente for fazer um frango grelhado, a gente consegue entregar padronização e qualidade, né? E os legumes, a gente não precisa colocar na água, a gente faz no vapor. Então tem alguns legumes, tipo abobrinha, ela é muita água, então por mais que tu cuide, tu, né, faça todo o processo da maneira correta, ainda solta água quando você vai esquentar, né, a refeição. E com o forno combinado isso vai ajudar muito. Então, quando a gente pensa na fábrica, né, a gente aguentaria ficar ali mais um pouco da forma que está, só que a gente quer melhorar os processos, né? Então, surgiu essa necessidade da fábrica, né? E da loja também. Hoje a gente tem 4, 5 freezers, né? E hoje a gente tem opções, né, de lanches para café da manhã, café da tarde, almoço. Só que o que a gente pensa de trazer para Maricota, que as pessoas vão ao mercado somente para comprar produto de limpeza, né? Que isso a gente não vai vender lá. Mas a gente quer trazer outras soluções para as refeições, para a alimentação das pessoas, né? Então, vamos colocar um iogurte numa geladeira, vamos colocar, o que mais que a gente fez? Numa Granolinha. pizza, granolas, produtos naturais. Tem uma linha surgindo, né? Quer falar? Pode falar. A Maria até desenvolveu alguns temperos que a gente já está usando nas marmitas, isso foi coisa de um mês e meio. Então, ela vai trazer esses temperos em pacotes para quando as pessoas quiserem cozinhar em casa, tenham um mix de temperos já pensados, né? Sementes, tudo que tem em casa de especiarias, a gente vai montar uma linha para ser revendido lá. Então, é mais uma solução que hoje a gente não tem, né? E que, na verdade, já é uma linha que a gente já segue, né? Então, tudo que a gente já tem de produto, porque hoje a gente usa chia, semente de girassol, semente de abóbora, então a gente consegue ampliar a nossa demanda com o que a gente já tem, porque a gente precisa desses ingredientes pra gente Da cozinhar. fábrica, né? Isso. Então vai ser muito bom, porque vai ter sempre ingredientes fresquinhos, e já tem, né? Mas não é, não, se não vender. Não, a gente vai vender e a gente tá usando. Então tem essa questão. E a gente também consegue um valor melhor com o produto, né? Com o Sim. fornecedor. Então isso também dá uma margem melhor pra gente conseguir. Mas é como vocês estão atentas ao cliente e aos problemas do cliente, né? Porque hoje em dia, nessa rotina de louca, eu vou parar numa casa de produto natural, vou parar no mercado, eu vou parar na Maricota para pegar uma marmita, eu vou parar enfim, vários lugares. Não, vou num lugar ali que eu já vou concentrar esse portfólio de coisas que eu posso consumir na minha casa e vou pro mercado só para comprar produto de limpeza. E até eu e a Fran, a gente tá indo bastante em feiras, né? Ultimamente, lá a gente tá procurando já fornecedores novos, então a gente já pega o cartãozinho, já tá, né, investigando, se apaixonando, porque a gente quer produtos bons também pra lá, né? Sim. Então, com certeza vai ter a mesma qualidade que a Maricota já entrega na marmita, mas com essa nova ampliação. Eu queria voltar num ponto que vocês começaram a falar, mas eu acho que pouca gente sabe. Que a marmita, ela tem toda essa questão da preocupação com a qualidade do alimento, mas vocês têm uma tecnologia envolvida, né, na questão do congelamento. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes pensa, é só uma marmita congelada. Não, não, tem mais coisas aí, né? Podem contar para nós um pouquinho? Ela é ultra congelada. Era isso que eu queria que vocês falassem. Então, ela tem um cuidado mais especial, então ela mantém a qualidade do produto melhor do que se tivesse sido só sendo congelada, né?
Isso é bem importante pra gente. Então, foi uma aquisição já de faz um tempo. Foi a É a época primeira, de né? vacas magras, que a gente teve que pegar dinheiro emprestado da minha Aham. mãe. E essa Foi o único empréstimo que a gente fez até hoje. E agora, né? Porque com essa. Sim. Aí a gente falou, dona Marcela, traz dinheirinho pra gente. Mas precisa desses incentivos aí, esses apoios para crescer. E eu queria reforçar isso porque vocês têm essa preocupação de que o produto chegue no prato, né, depois com a mesma Da qualidade qualidade. que foi preparado, né? Não é aquele congelado que chega lá e fica todo esmilinguido, pálido e sem graça, né? É até isso, né? A gente tá trabalhando bastante. Quando a gente foi montar a fábrica nova, eu e a Maria, eu chamei ela para conversar e falei assim: o que que a gente espera da Maricota, né? Porque Ótimo. era um momento de uma virada de chave. Porque se a gente quisesse ir por um caminho sem glúten, sem lactose, poderia, porque a gente, com uma cozinha nova, né? A gente Poderia poderia, né? fazer. Uhum. E aí a gente decidiu que não era o que a gente queria. A gente quer manter um cuscuz marroquino no que tem glúten, cardápio, né? né? Que tem Mas que tá glúten. tudo bem. Que a gente quer levar a maricota, né? A gente entende que é a maricota, nunca a gente quer levar, a gente considera que ela já é uma comida afetiva, ela é uma comida para os nossos velhinhos que a gente gosta, para as crianças a partir de 6 meses, para mães que acabaram de ter bebês, para as pessoas que estão em home office. É uma marmita, uma comida democrática que não é nichada, sabe? Uhum. Então, até tem uma cliente que a gente atendeu pelo Instagram, né? Ela, eu não gosto muito de comida fit, é pro meu marido. E aí eu expliquei pra ela, mas a nossa comida é uma comida saborosa, é uma comida afetiva. Ela é preparada com ingredientes naturais, ela é preparada, né, com cuidado, né, com um tipo de ingrediente, né, a gente realmente, né, cuida com o que a gente usa, mas ela não é uma comida fit, né, não é só Né? fit, é uma comida caseira, gostosa, né, saudável, entrega muito mais do que uma comida fit. Então eu sinto até raiva quando alguém fala, ai, tua empresa de marmita fit? Eu falo, não, né? É uma empresa de marmita afetiva, gostosa, saudável, né? É um escondidinho que a gente tá fazendo hoje, de abóbora com carne desfiada e gorgonzola. Ai, que Gente, é uma delícia, gente. delícia! Vai dizer que quem que não gosta, né, num prato desse, né? Eu queria vou entrar nesse ponto que eu acho que existe um conceito errado disso, né? Vocês podem explicar o que é uma comida saudável? E o que é uma comida fit? Para o pessoal conseguir separar essas janelinhas, assim, que às vezes pensa, comida é comida fit. Porque a gente fica nessa onda de o emagrecimento e, né, corpo perfeito e aquela coisa toda que nós mulheres sabemos que sofremos uma pressão gigantesca sobre isso. Mas existe a possibilidade de você também conseguir ter uma vida saudável, né, com os produtos que vocês têm. Que é sobre os ingredientes, né? Você ter cuidado sobre os ingredientes que você vai usar. Explica um pouquinho para nós aí o conceito de comida Então, pra saudável. mim, o que que eu sinto, né? Que as pessoas também entendem assim. O que que é comida fit? É frango desfiado com purê de batata doce. É Aham. aquela marombona que a pessoa só quer corpo e tá tudo bem em comer qualquer coisa, às vezes sem sal, às vezes sem tempero. E aí é saudável, é isso tudo com tempero, com cuidado, com ingredientes diferentes, que é isso que a gente faz, né? E é uma conversa que a gente sempre... Isso é a minha percepção, né? E aí, no fim, as pessoas entendem como saudável como isso, mas não, a gente faz comida muito gostosa, muito saborosa, com ingredientes naturais. É essa a resposta, que vem da terra, sabe? É aquela coisa tipo, é arroz integral, é arroz negro, é arroz branco também, né? A gente também tem arroz branco. E a gente consegue, eu já até fiz uns stories falando sobre isso, a gente consegue atender todos os públicos. A gente tem marmita hoje, Low Food Maps, que a gente está produzindo hoje. Então, é para quem tem irritabilidade no intestino. Uhum. Intestino? Sim. Isso. E aí não pode, tipo, feijão, não pode Sim. sabe, algumas Aham. coisas. Então, a gente fez uma. Fermentados, Isso essas mesmo, coisas. é alimentos fermentativos. E aí a gente fez uma marmita low carb, então quem quer uma marmita com, né, não tenha Baixo carboidrato, carboidrato. que tá uma delícia, dando spoiler ali, mas ficou muito bom.
Que até foi uma ideia da Fran. Ela falou, eu queria fazer uma lasanha de camarão, né? Aí eu falei, tá bom, vamos fazer. Aí hoje foi o dia de a gente fazer. Aí já sei, já coloquei no forno, já aproveita, é uma delícia. Então é uma marmita de low carb de lasanha, de pupunha, Uau! com camarão. Muito boa ficou. E a outra é essa que ela tá falando, que é uma Escondidinho, né? escondidinho, que é uma carne, abóbora e queijo, que é super natural, gostoso, mas que serve para todos os públicos. Não tem, né, uma questão talvez pessoal de não gostar de abóbora, ou de não querer carne, enfim, mas não é, fit, não é legumes e sabe, só aquilo, um frango desfiado seco. Não, tem É sabor, aquele conceito de entrega, né? comida mais descascada e menos desembalada, né? E é isso que vocês levam, né? Vocês levam os ingredientes mais natural possível, preparam, processam, enfim, né? E levam para marmita, para casa de qualquer um, comidas que são comidas que vêm de origem, né? De ingredientes mais naturais e levam saúde, né? Porque quanto menos desembalar, menos aditivos e todas aquelas coisas industrializadas e componentes químicos que a gente nem sabe direito o que tá comendo, né? Tipo, É sobre isso, né? Tem duas questões, né? Tem o doutor Rogério, que ele é daquela medicina integrativa, Aham. e ele é nosso super cliente, né? E aí ele fala, quando eu não posso indicar dieta, então, eu oriento os meus pacientes a procurarem uma nutricionista, mas quando, né, eles não querem, eu falo para eles, venham e pegam uma marmita para almoço, uma marmita para jantar. Porque é uma dose moderada, as pessoas não vão engordar e se comer, né? Então, provavelmente vai ajudar no processo de emagrecimento deles, porque eles estão com uma quantidade limitada, né? Ali 300, 330 gramas. Não vão fazer comida e comer várias vezes, né? Então, tem gente que mesmo, né, só seguindo essa orientação do doutor consegue emagrecimento, porque é uma comida balanceada. E aí, eu tava falando com o Léo, né? Por que eu consumo maricota? Porque eu quero praticidade. Beleza. Mas eu poderia comprar uma lasanha de X marca no mercado. Só que além da praticidade, eu quero viver mais, né? Então, assim, eu não sou musa fitness, eu não. Nem na academia eu tô indo, né? Mas o quê? Eu quero viver mais, eu quero dar saúde para minha filha, dar saúde para o meu marido. Então, eu compro maricota pra gente ter uma alimentação saudável, não uma alimentação fit, maromba, né? A gente não treina nesse momento da vida, né? Não, treina, ela faz Uma vez a cada por mês. Mas faz também o Beach tênis. beach tênis. E é isso, assim, né? Eu sou uma pessoa que quero viver mais, que quero. Tem clientes nossos que falam que depois de meses, aquele rapaz que baixou colesterol, que baixou, sabe, que melhorou exames clínicos, né? No sentido de comer uma comida sem, né? Não comer uma lasanha de X marca, né? De Sim. mercado, de ter um ingrediente de verdade, né? Da terra, igual a Maria falou, né? Ah, isso é muito importante, né? A gente está vivendo um momento social em que a alimentação é uma coisa que vai fazer diferença no futuro e na longevidade, né? Então, reforço aí, conheçam. Quem não conhece, as marmitas do Maricota, que são ótimas. Meninas, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, dessa visão de vocês de futuro, né? Vocês falaram sobre essa diferença essa diversidade de portfólio que vocês têm, né? Tem a low carb, falaram vários exemplos, mas vocês também têm a comidinha caseira lá, essa preocupação com a comida para crianças pequenas, né? Após 6 meses, tu comentou, né, Fran? Também, o que mais que vocês estão olhando, assim, em relação à construção da marca, da indicação dos produtos de vocês, com os grupos de nutricionistas? Conta um pouquinho essas estratégias que vocês estão pensando aí de portfólio e também de reforço, né, da marca e dos produtos de vocês. Eu acho que dentro da loja a gente quer trazer essa solução realmente de a maricota poder estar em todas as refeições, né? Porque isso também foi uma virada de chave para nós, né? Que antes a gente não tinha. A gente mesmo ia treinar e comia, às vezes, pão de queijo na academia da academia, porque a gente não tinha essas opções, né? Então Até porque o meu forte mesmo é comida, né? Assim, eu não era muito boa nos doces. Mas o que a gente fez? A gente pegou uma consultoria com uma amiga minha,
né? Então ela passou todo o know-how dela pra gente pra poder entregar isso. Então a nossa coxinha hoje é maravilhosa, né? E aí a gente fez outros lanches também novos, até o Nuggets e o Kibe, a gente que desenvolveu, o Nuggets ainda é o nosso cozinheiro lá que desenvolveu pra gente. Ficou muito, muito bom, é maravilhoso. Eu acho que é o meu lanche favorito da Maricota. E do Léo também. O Léo também adora. Eu Hoje adoro ele pegou. aquele de grão de bico lá, ou A a empada. empada de vocês. Então, de produto é isso, né? Realmente trazer essa democratização de atender pessoas de 6 meses de idade a 104 anos, porque a gente tinha uma cliente com 104 anos. E poder estar em todas as refeições trazendo diversidade também, né? Sempre estar inovando, que é um ponto positivo e negativo nosso, porque a gente não tem um cardápio fixo. Então, eu falei, Maria, eu queria uma lasanha de camarão, ela vai lá dar os pulos dela e fez acontecer. Tanto que a gente recebeu o camarão ontem à noite para hoje, né? Executar. E isso é bom também, porque traz diferente. Porque a gente não quer comer sempre a mesma coisa, né? É ruim para processo, daí ela me Isso. mata, né? Não, é isso que acontece, né? Porque assim, aí eu fui fazer isso. O que eu fui hoje lá? Fui ver se o que a gente tava fazendo com a lasanha de frango também funcionava com a de camarão, em relação à pesagem, proporção, né? E aí eu vi que não. Então eu tive que fazer uma camada diferente pra ficar bonitinho, pra ficar. E aí, né, visualmente, e eu provei, então eu degustei e realmente a proporção ficou ótima. Até, sabe, é isso que ela falou, mas é uma coisa que eu gosto, né? Gosta Que me de inspira, de criar, de poder e de criar inventar. novas Mas coisas. realmente para equipe, às vezes não é tão maravilhoso, né? Só como a gente dá nossos pulos, assim, mas. Eu acho que também é uma característica de vocês, né? Se vocês estarem sempre servindo a mesma coisa, os mesmos pratos, não vai ser a maricota daí, Sim. né? A gente sabe que Não, e aí cansa, né? Se, tipo, o cliente come todos os dias. E aí a gente sabe que, não, eu amo cuscuz marroquino com limão siciliano. Então tá, vai ter, né? Mas espera um pouquinho. Quando chegar mais, compra mais, então, pra garantir, né? E Porque isso a senão gente não trabalha vai a ter, né? escassez, né? Sim. Então, assim, um exemplo, a gente tá sem o cuscuz com frango, porque foi um sucesso. Só que aí a gente tem uma programação. Embora a gente aloquinhe assim, a gente tem reunião de Sim, programação, né? claro. Então, eu coloquei na segunda-feira esse prato, né? Então, hoje, se você for na loja, não tem, mas na segunda-feira vai ter. Aí a gente avisa pros clientes que daí, Que se o cliente vem e quer e fala, tem, daí a gente fala que não, mas a gente anota o nome e a gente fala, hoje foi feita, tá fresquinho. Aí ele vai e pega bastante, se ele gosta muito. Então, acaba trabalhando com a escassez também. Então, é uma estratégia, né? E a gente funciona assim, né? E a questão da inovação também pela novidade, né? Tipo, agora tem uma lasanha de camarão que não tinha. Daqui a pouco tem outro prato que não tinha. Tem até aquela história do steak, né? Que a gente fez o Nuggets, quer contar? A gente tem o nuggets, né? E aí, um dia eu entrei na cozinha, ele já tava embalado, tá? Para venda, assim. Eu olhei e falei, não, isso aqui tá errado. Não é porque o nuggets é nuggets, né? E tava tipo um steak, tava tipo um chinelinho, assim, ficou fininho, sabe? Eu falei, não, eu não vou vender isso aí, mas brigamos, né? Falei, a gente não vai vender, a gente não vai vender. Aí ela, não, beleza, não vai vender, mas então eu vou criar um prato. Aí eu peguei e falei, daí tu vai perder dinheiro 2 vezes, porque isso aí não vai ficar bom, não sei o que lá, né? Ela falou, deixa comigo que eu vou fazer. Daí isso era uma cesta, né? Aí ela pegou, fez um creminho de aipim, aí ela fez um pesto bem maravilhoso, fez um molho de tomate, colocou como se fosse um parmegiana, só que com um steak de frango, né? Aí jogou um provolone, né? E aí eu peguei e levei pra casa, né? Aí eu fui comer, tava maravilhoso, tá? Pagou a boca, né? E é exatamente por isso que o cuscuz marroquino com limão ele não tá sempre, porque tem que ter um outro diferente, tem que ter, né, um frango acebolado com arroz e feijão também, que sai bastante, né? Aí eu faço eu faço os levantamentos das necessidades de produção. Então, assim, tá faltando uma marmitinha de frango, tá faltando uma marmitinha de carne. Daí eu listo e aí a gente senta junto com a Glorinha, que é uma menina que trabalha com a gente, e programa, né, 2 semanas pra frente pra Glorinha fazer as ordens de produção e tudo. Aí ela tava de férias, eu viajando, né? Ela não tava na empresa, daí eu fui fazer reunião de programação. Eu falei, Glorinha, eu vou pedir prato de steaks pra programação. A Maria vai achar engraçado, porque tu deu um chilique aqui dentro que tu não queria, agora tu vai pedir. Aí a gente fez semana passada. Porque os clientes gostaram, eu gostei. Eu acho que eu comprei umas 10 das clientes. Ai,
menina. Então, assim, ó, eu sou uma pessoa que tem um pouquinho de dificuldade de comer legumes, né? Então, e aí é isso. Eu, Fran, por ironia do destino, trabalho na Maricota, mas como pouquíssimos legumes, né? Quase não como. E essa marmita é uma marmita que não tem legumes. Então, por isso que, assim, ó, a Maricota é muito democrática, entendeu? Aham. Fora as marmitas personalizadas que a gente não falou aqui, né? Então, com certeza, a gente acha um jeito de conseguir te entregar o que tu precisa. Porque a gente faz de acordo com a dieta, aí a gente faz com o combo que a gente já tem preparado os pratos. A gente tem um que é mais simples, que agora tá bombando, e é os dias de quarta-feira, que é carne moída, frango desfiado, arroz branco, feijão, e é isso. É coisa simples mesmo. E a galera. E Mas assim, eu se sou você monta a sua marmita daí, tu e eu tenho escolhe o que vai isso, dentro. eu tenho um pouco de preconceito, né? Porque aí, às vezes, vem uns pratos que, por exemplo, pra mim é muito seco, né? Porque a gente cria um cardápio, que é o combo, Uhum. que é tipo, pensando no molinho daqui, na acidez dali, com as cores daqui. E aí, às vezes, eu vou lá montar a marmita de quarta, penso, meu Deus, será que a pessoa gosta de comer assim tão seco? Mas, Ou não- E assim, tem, né? Tem claro. gosto pra tudo, então tá tudo bem, a gente atende essas pessoas também. E outra coisa que eu queria que vocês falassem um pouquinho para nós aí, nessa diversidade de ofertas, né? Vocês têm produtos, são democráticos, que nem vocês falaram. Onde que vocês estão vendo assim as oportunidades de trabalhar os públicos, né? A gente está nessa onda da corrida, né? Todo mundo está correndo. O espaço delas, quem não conhece, é de Joinville, é ali pertinho do batalhão, tá, gente? Dá para correr no batalhão e depois ir lá na Usar a Maricota, Maricota. pegar umas marmitinhas. Esse público mais da longevidade, né? Das pessoas mais idosas. Conta um pouquinho para nós assim sobre essas linhas que vocês estão discutindo aí de trabalhar com um olhar um pouco mais atento, assim. Então, a gente trabalha muito com nutricionistas, né? Então, assim, se a gente lança algum protocolo, algum kit, a gente chama sempre uma nutricionista para assinar, porque a gente respeita muito elas, né? No sentido de a gente não vai inventar uma dieta, né? Sem uma assinatura de um profissional. Então, eu acho que a Maricota muito depende das nutricionistas, e eu falo que as nutricionistas também dependem da gente, porque se o paciente dela vem e faz a dieta personalizada com a gente, e ele tendo um resultado, é bom para todo mundo. O cliente tendo Sim. resultado, ela tá tendo resultado e a Maricota também, né? Então, acho que é um trio que precisa trabalhar Promete. junto. E a gente reformando, né? Tirando a fábrica dali e tendo um lugar para receber as pessoas, eu acho que a cada vez mais a gente vai chamar esse público para dentro da Maricota, porque assim, meu sonho é ter uma aula de yoga naquele gramadão. Até uma ideia que a gente vem trabalhando com vocês, de fazer um after de corrida. Então, a gente reformando a loja, com certeza a gente vai ter um espaço acolhedor, né, para receber esse pessoal, né, e trazer a nossa comunidade pra gente, né? Você já tem uma comunidade, né? Já Sim. tem as pessoas que são apaixonadas pela Maricota, mas deixar isso ainda mais forte, né? Esse senso que é comum, né? Das pessoas que têm uma preocupação com a saúde, com a longevidade, acabam fazendo e tem que fazer a atividade física para, né, estar com o corpo mais ativo, a As sócias também, mente. né? Vão começar a correr. As sócias vão começar a fazer atividade também. Elas estão terminando essa obra, aí elas voltam, né, Não, meninas? a gente vai. Um dia sim, outro não, mas vai. Meninas, eu quero ir encerrando a nossa conversa, né? Acho que a gente trouxe aí algumas insights do que elas fazem, como elas operam. Também muita vulnerabilidade que trouxeram as preocupações, as inquietudes delas como empreendedoras. E para fechar a nossa conversa, onde que a gente encontra a Maricota? Então, a Maricota hoje, a gente tem um site que se você entra no nosso Instagram, daí lá vai estar fazer o seu pedido ou o WhatsApp, né? Aí você escolhe a forma que você Qual que gosta é de o ser, Instagram, Fran? @Maricota Gastronomia. E aí você escolhe se você quer ser atendido pelo WhatsApp ou se você quer ir para o site, né? Fazer o seu próprio pedido, né? Isso em Joinville, né? Mas a gente também está atendendo todo o litoral, então de Barra Velha a Itapema, né? As entregas são na quinta-feira. E na sexta a gente entrega Blumenau e região, então aquelas cidades menores que estão em volta de Blumenau a gente também atende, Jaraguá e região. E é isso, né? Na sexta-feira. E né? aí também, você pode vir na loja, né? Conhecer o nosso espaço, que é muito bonito, mas vai ficar ainda mais bonito. É verdade. Que é na Rua Jacob, né? Então lá tem gente que entra assim, mas tem assim a pronta entrega? Sim, né? Então a gente tem um
5 freezers recheados de produtos. E aí, conforme a Maria falou, né? Low carb, bebê, lanches, bolos, sucos, saladas, kombuchas. Então, né, tem bastante opção na nossa E é loja bem física. diversificado, né? Os freezers de vocês têm opções bem diversas, assim, né? Vegetarianos, a gente esqueceu de falar, mas a gente não esquece deles nunca. Tem muitos lanches vegetarianos, tem também marmita, sempre tem que ter pelo menos 3 opções de vegetarianos, a gente coloca na nossa programação, né? Viu? Para todos, bem democrático. Elas falaram essa palavra várias vezes aqui na nossa conversa. E para encerrar, eu queria que vocês trouxessem alguma frase, alguma coisa para inspirar aí os empreendedores. Vocês falaram tanto da jornada de vocês que não foi fácil, mas está sendo muito prazerosa, de crescimento, de levar comida, levar cuidado, levar amor, né? Comida é amor, eu acho, assim, para as pessoas. Mas para vocês aí, Fran e Maria, trazer uma frase para inspirar aí quem tá nesse fogo que é empreender. Eu não sei se a Maria lembra, um dia que era meu aniversário, a gente tava saindo de um boliche, e aí aquele homenzinho da flor parou pra vender uma flor. Não? Não sei. Aí ele pegou e falou assim, pra nós, tava eu, tu, né, e outras pessoas, né? Ele falou assim, não existe crise pra quem tem força de vontade e não tem vergonha. Sabe aquele homenzinho da flor que a casa dele pegou fogo? E eu levo essa fase, cara, se tu não tem vergonha, e se tu, sabe, tipo, não... E tu tem força de vontade, eu acho, assim, que é 60% de chance do teu negócio não dar errado, né? Óbvio, né? Tem que ter estratégia, tem que ter... Mas muitas vezes a gente fica procurando o produto perfeito, procurando, né? Eu vejo, né, algumas pessoas perto de mim, eu quero abrir um negócio, mas daí você, sabe, fica dando volta. Acho que tu começa, aí tu melhora, né? Se a Maria fosse esperar um momento perfeito, ela não teria começado, né? Não tinha nem o fogão perfeito assim. Meu Deus, nem fala. E na época, assim, até só finalizando aqui, a gente tinha. Eu não botava etiqueta nas marmitas, porque já era sob encomenda, então a pessoa que adivinhasse estava levando. Aí depois a gente tinha etiqueta que a gente mandava imprimir, e aí tinha que ficar esperando a etiqueta. Então, pra tu ver que não foi tão fácil assim. Hoje não, hoje a gente tem uma impressora, ela, né, em 1 minuto já imprime tudo. Mas assim, é ralado, nunca foi perfeito, e a gente ainda está atrás do perfeito. A gente quer entregar muito mais e logo vem muitas novidades por aí. A gente tá super animada. Que incrível! Gente, estou muito feliz com esse podcast, com essa conversa, né? E fica o convite para você que está acompanhou até o final. Se você quer transformar seu negócio, se você quer crescer, quer discutir estratégia de crescimento, entre em contato conosco. A Cofound está super à disposição aí para fazer esse trabalho junto com vocês, assim como a gente está fazendo com a Maricota, que é uma honra. Obrigada e até o próximo. Obrigada.